Bom dia a todos. Bom, meu nome é Graziela Santos de Oliveira. Eu resolvi falar em público para talvez alertar e também dar esperança para quem está passando por um processo de depressão. Como que eu cheguei ao diagnóstico foi, na verdade, eu cheguei eu mesma ao diagnóstico e eu percebi que desde, assim, tem pouco tempo que eu saí da depressão. Na verdade, foi o ano retrasado que eu fiz um tratamento mais profundo, mas o processo já começou, para sair da depressão, começou quando eu fiz o mapa, que foi, acho que em 2016, 2017, mais ou menos, que me deu uma luz maior sobre o que eu estava passando e toda a depressão em si de uma outra visão. Então, mas eu cheguei ao diagnóstico profissional mesmo no ano de 2019. Só que desde os 8 anos de idade, eu percebi que, olhando para trás, desde os 2 anos de idade, eu já tenho depressão. E, assim, é muito estranho falar uma criança com depressão, mas eu me lembro de que, quando eu tinha 8 anos, eu perdi minha avó e eu escrevi no chão, não uma questão só de tristeza, mas eu tinha aquela dor profunda que doía na alma mesmo, desde a infância. Mas eu nunca tive um apoio mesmo da família, mesmo porque eu acredito que as pessoas não entendem muito o que é a depressão, o que é essa doença. Muitas pessoas, assim, eu sempre fui uma criança estranha. Eu nunca gostei muito de estar envolvida no meio de muitas pessoas. Eu nunca gostei de muito barulho, muita gente gritando. Na adolescência também, eu percebia que quando a gente ia para eu gostava de sair, mas eu não gostava de estar no meio de muita gente, muitas energias juntas, aquilo me irritava um pouco. Então, eu acredito que eu sou um pouco sensível, tanto às energias, quanto a várias coisas, substâncias também. Eu sempre fui muito sensível às substâncias químicas e fui muito alérgica. Opinião médica que eu tive, na verdade, eu tentei. Bom, vamos voltar um pouco. Com essa fase de depressão, desde a infância, eu não tinha noção do que eu era depressiva, que eu tinha essa doença. Então, eu fui seguindo a vida e eu fui seguindo a vida como o script da humanidade. Crescer, estudar, correr atrás de uma profissão, mas eu acredito que o que gerou a minha depressão realmente é um assunto muito delicado que a gente tenta evitar, inclusive a gente como filha, né, como parte de uma família, a gente tenta negar. Então, a minha família, como acho que a maioria das famílias são desequilibradas, e eu fui escolhida como bode expiatório da família. Eu venho de uma família muito tradicional, aqui no norte de Minas, e a minha mãe é muito exigente, muito, como se diz, ela era muito rígida.
inclusive, uma das amigas dela, várias amigas me relataram a forma que ela me tratava, e eu cheguei ao diagnóstico de que eu cresci com uma mãe narcisista. Então, como essa visão da mãe que é santificada na sociedade, muita gente sempre falava, não, evita, é sua mãe, ela te ama. Então, era muito difícil para eu aceitar que ela estava errada. Então, eu vim de uma família muito, muito católica, ela é muito católica, e aquela culpa do catolicismo, de que a mãe é tudo, e que a família é a coisa mais importante que existe no mundo. Então, a família, que é a sua base, eu não sentia aquela base. E dentro da família, no dia a dia, existia muitos adjetivos muito pesados, muitas palavras pesadas, então a energia era muito tóxica, muitas agressões físicas, emocionais que eu passei, e aquilo eu fui crescendo, querendo ir embora daquele núcleo, eu queria ir embora dali. Então, enquanto eu estudava, eu gostava muito de história, e a minha meta era juntar dinheiro e ir embora do país, como se aquilo fosse resolver a minha situação. E com 17, dos 17 até os 22 anos, eu juntei um dinheiro dando aulas de inglês. Então, assim, como eu não podia sair, eu era uma família muito rígida, eu não podia sair, a minha opção de lazer era leitura. E eu aprendi, eu lia muitos livros, e apesar da rigidez, eu fui para muitas escolas boas, eu tive acesso à educação, o que é um privilégio, e eu aproveitei essa educação para crescer da forma que eu conseguiria, né? Dessa forma, eu aprendi o inglês e fui dar aula de inglês em umas cidadezinhas aqui perto da minha cidade, e com isso eu juntei um dinheiro, eu juntava um dinheiro escondido e achando que sair desse núcleo seria a minha solução. Mas eu não pude eu não pude estudar o que eu queria na época, porque, como a família é muito tradicional e muito machista, eu queria ter estudado agronomia, e como eram muitos, na época, agronomia era mais voltada para homens, e eu não poderia estar no meio de muitos homens, então eu não pude sair da minha cidade. Com isso, a minha meta era eu juntar dinheiro para poder ir embora. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa necessidade de estar junto com a família, e aquilo me sofria muito. Eu consegui passar para a educação física. Então, quando eu juntei um dinheiro escondido, e quando eu estava prestes a ir embora, eu estava indo para a Alemanha, já tinha feito um passaporte escondido, era justamente uma fuga mesmo, que eu não poderia falar para eles meus planos, porque eu não ia ser aceita, eles não iam aceitar os meus planos, não iam me dar suporte. Então, eu fiz tudo escondido, entrei em contato com pessoas, naquela época eram cartinhas, não tinha internet, conheci uma pessoa por uma outra pessoa, enviei cartas e consegui um local na Alemanha. Ao mesmo tempo, eu passei em educação física em Viçosa.
Mas chegando em Viçosa, parece que o meu quadro piorou. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre lutei muito contra esse sofrimento, esse vazio que eu tinha dentro de mim. E eu me comparava muito às outras pessoas, porque foi assim que eu cresci, sendo comparada com muitos adjetivos pesados. Então, eu tentava provar para as pessoas que eu não era uma má pessoa, mas tentando provar para as pessoas que eu não era uma má pessoa, eu perdi a minha identidade. Perdi aquela essência que eu tinha de quem eu sou mesmo, a espontaneidade. Mas na universidade, como eu não tinha o diagnóstico, eu não tinha ideia do que eu simplesmente achava que era uma tristeza, mas era aquela dor na alma, e eu comecei a fazer exercícios, mas era um outro vício. Tem pessoas que têm vício de álcool, outras pessoas de drogas, outras pessoas talvez... Então, assim, o meu vício era fazer exercício. Eu fazia 8 horas de exercício por dia. Eu fazia antes de ir para as aulas, fazia exercício ao meio-dia, depois eu fazia exercício durante as aulas, depois eu fazia exercício depois que terminava as aulas. Então, era uma maneira que eu tinha para tentar não pensar e não sentir aquela dor. Então, a adrenalina, a serotonina, aquilo me dava me causava um estado de felicidade, mas era uma felicidade momentânea. E assim que eu terminei a universidade, a minha meta era não voltar para o núcleo que estava me causando dor, porque quando eu estava na universidade, eu ia de férias para casa e ainda as brigas continuavam. E aquilo me causava muita dor ainda, e eu não estava conseguindo ficar naquele núcleo. Então, o dinheiro que eu tinha juntado antes de ir para a universidade, eu mantive esse dinheiro e a minha meta era, depois que terminasse a universidade, eu fosse para a Europa. E foi o que aconteceu. Aconteceram várias outras brigas, e, assim, físicas mesmo, e foi o que eu fiz. Foi assim que eu me formei, eu fui para a Europa. Mas chegando na Europa, se a gente sai de um local tóxico e não se cura, eu levei aquela bagagem toda comigo para a Europa. Chegando lá, acredito que o meu estado piorou, porque eu passei muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, eu fui muito bem acolhida, porque apareceram muitos anjos na minha vida, amigos muito queridos, que até hoje eu tenho esses amigos. Passei 12 anos em Londres, tentando me encontrar, mas cheguei num estado de depressão muito profundo lá. E, na época, minha família percebeu e se sensibilizou e tentou me acolher de volta. Mas a ignorância de todos com relação a eles próprios, né, e até a minha questão, eu cheguei aqui e encontrei um ambiente, acho que um pouco pior, porque eu não estava bem, e nessa fase que eu estava na Europa, nesses 12 anos, meu pai adoeceu de câncer, e começou do coração, e depois câncer, e até hoje ele está com câncer, são 3 cânceres, e, enfim, quando eu voltei, eu tentei me adaptar ao ambiente novamente. Eu acredito também que eles tentaram se adaptar a Graziela, totalmente modificada, de certa forma, um pouco mais livre, e os problemas se agravaram.
Dessa forma, eu tinha, quando eu voltei da Europa, eu abri uma loja e eu não consegui me sustentar nessa loja, porque não era o meu sonho, não era o que eu queria ter feito na vida. Eu sou muito ligada à natureza e são 3 coisas que eu acredito que agravaram muito o meu estado de depressão. Primeiro é o ambiente tóxico, e o segundo são as energias de onde a gente está morando, né? Que é toxicidade, de certa forma, também. Por exemplo, eu passei a viver num apartamento que tinha uma torre de celular. E essa torre de celular já é provado que causa problemas tanto neurológicos como cancerígenos. São ondas eletromagnéticas. Então, começou a me causar muita enxaqueca. E também as substâncias químicas, porque eu comecei, em 2019, eu procurei ajuda, porque eu estava num estado muito profundo de depressão, e eu procurei o SUS, porque eu já não conseguia trabalhar, eu não conseguia focar, e a enxaqueca já estava, assim, durando 4 meses, e eu estava passando dificuldades financeiras, e aí eu também, antes disso, eu tinha, como se diz, chutado o balde, porque eu vi que eu estava no caminho errado, eu tinha perdido a minha essência, eu estava com amigos também tóxicos, porque quando você tem uma energia que você se anula, a sua energia está baixa, você atrai pessoas ou para te abusar, ou para te... geralmente é para te abusar, de várias formas. Então, você fica fraco e você está enfraquecido, e as pessoas percebem isso, as pessoas que não têm boa intenção, ou também pessoas que não estão equilibradas. Às vezes não são pessoas tão más, mas também pessoas que não estão tão equilibradas, que acaba te sugando a energia. Então, uma das tentativas que eu fiz para tentar me encontrar, quando eu voltei da Europa, acho que em 2012, uma das tentativas antes de 2012, em 2010, eu voltei para o Brasil e comecei a fazer yoga. E a yoga, que foi uma das principais mudanças da minha vida para começar o caminho para sair da depressão. Então, a prática da yoga, a prática da meditação, foi um começo do meu despertar. Mas, assim mesmo, eu precisava de algo químico, que era o que estava faltando no meu sistema, para me ajudar a sair da depressão. Mas como eu fiz um curso de cinesiologia na Europa, e trabalha com energias e trabalha com produtos naturais, tudo que for natural para cura. Mas o estado que eu estava, eu precisava de alguns remédios químicos para me ajudar a sair, para me impulsionar a sair desse quadro. Então, eu não dei certo com alguns remédios, que eu fiquei dopada, e eu passei a usar a sertralina. A sertralina, eu usei metade da dose, porque no SUS me passaram uma dose, só que eu estava ficando muito
dopada mesmo, drogada. Então, eu mesmo diminuí, porque eu sei a sensibilidade que eu tenho com produto químico, e com também o meu conhecimento, eu diminuí para adaptar com o que eu sentia. E a partir daí, eu acho que utilizei uns 6 a 8 meses, e continuei fazendo yoga. Então, eu fiz yoga por 13 anos, não, 2012 até 2021, 13 anos de yoga. E na yoga, eu conheci o Charles Chaitanya, que trouxe o Chandramukha para uma palestra aqui no norte de Minas, aqui em Montes Claros. E nessa palestra, eu fui convidada também a passar uns dias no ashram, em Vrajabhumi, ashram Vrajabhumi, em Teresópolis. E lá eu conheci pessoas incríveis, passei 15 dias lá, e conheci uma garota que é do Nordeste, que me indicou o Devananda. E foi assim, depois que eu fiz o mapa, em 2016, que tudo começou a fazer sentido. Então, aquela culpa que eu sentia de não querer estar dentro de uma família tóxica, de entender o mapa, a posição que a mãe, que é o Saturno, que estava na casa 4, que é onde é a casa da mãe, os personagens de cada um dentro da família, aquilo ali me libertou. E foi um entendimento maior para que eu saísse desse quadro de depressão. Então, o fator de que eu saí do ambiente tóxico, juntamente com o mapa e um pouco do remédio, esse quadro, ele foi... eu fui curada, eu posso dizer hoje que eu fui curada da depressão. Por que eu falo que eu fui curada? Ano passado, como para todos, foi muito desafiador, e ano passado eu fiz uma mudança maior, que eu saí do apartamento, que era um local que estava me causando muita depressão, por fatores familiares também, e o fator energético. Eu fui para o sítio, eu estou morando num sítio agora. Só o fato de ter saído do apartamento para vir para o sítio, a minha enxaqueca desapareceu. Então, as interferências externas de luz, de interferências energéticas foram cortadas. A interferência também da família, eu afastei da família, mas eu ainda continuo indo, mas de uma forma diferente. Como eu estou mais equilibrada, eu consigo me blindar das energias da família. Eu não bloqueei a família, eu continuo fazendo parte da família, mas eu estou blindada. Eu não bloqueei, mas eu estou blindada das energias tóxicas, do que acontecia antes. Então, eu estou mais forte, e, como eu estava dizendo, ano passado eu passei por várias situações, inclusive uma hemorragia muito séria. Eu acredito que tenha sido uma limpeza do meu útero. Eu entrei em contato, várias pessoas me ajudaram, vários amigos muito queridos me ajudaram, amigos do yoga, principalmente, amigos da Europa, através da internet, me deram muito apoio. Eu passei por um mioma, eu perdi muito sangue, em um dia eu perdi 2 litros de sangue, então foi um susto, mas, ao mesmo tempo, para mim, eu acho que foi uma limpeza uterina, de traumas passados, de traumas ancestrais também, que eu acredito que seja por causa
do que os meus ancestrais passaram, e eu estava guardando no meu DNA tudo isso, sem ter curado. Então, eu acredito que agora eu esteja curada, e essa doutrina, o conhecimento dos Vedas me ajudou a entrar no grupo de meditação, agora me colocou mais no eixo, e esse conjunto do conhecimento dos Vedas, de estar aqui no grupo, os amigos carinhosos, que são os anjos que estão na minha vida, me ajudaram a sair desse quadro de depressão. Então, hoje, eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu não entro mais naquela situação de depressão, aquela tristeza profunda que eu passei todos esses anos para trás. Então, muita gratidão por estar nesse grupo, estou muito feliz de estar nesse grupo, não só pelos Mahamantras, mas pelo carinho de cada um de vocês, o amor também, nas mensagens, o compartilhamento que existe, a energia que tem nesse grupo é maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer todas as pessoas que estão na minha vida, inclusive a minha família, que é uma família que a gente vem para aprender e que eu cresci muito também. A gente cresce com todos esses aprendizados. Então, é isso. Namastê e Hare Krishna. Gratidão, Grazi, por ter compartilhado sua experiência. Foi maravilhosa. Namastê. Hare Krishna, Namastê. Muito bom, né? Enriquecedor. Muito bom ouvir as histórias. É muito legal. Professor, por favor, fique à vontade, tá? Faz a sua colocação. E no finalzinho, se sobrar um tempinho aí, eu gostaria de fazer algumas observações com a fala da Graziela, mas eu acho que agora as pessoas querem te ouvir, tá bom? Namastê, fique à vontade. Bom, namastê a todos, prazer estar aqui com vocês novamente. Bem, sem dúvida alguma, eu vou tentar ser bem breve, mas um depoimento extremamente rico, né, em todos os sentidos. Bem, em geral, os processos depressivos, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, né? Talvez. Em geral, os processos depressivos, eles se iniciam muito nessa faixa etária dos 0 aos 8 anos. Nessa faixa etária dos 0 aos 8 anos, pela psicanálise, é aonde existe o processo de formulação do ego. Ou seja, a minha relação com o mundo e a relação do mundo com a minha pessoa. Então, quando existe um certo atropelamento dessa fase, ou nós passamos por situações que não é muito clara em relação a afeto, perdas, carinho, amor, sofrimento, medos, angústias, aprendizado, né, a maneira que nós aprendemos, porque do 0 aos 8 anos nós aprendemos muitas informações. Dependendo como o cérebro processa essas informações de forma meio enviesada, meio atropelada, causam marcas cerebrais que vão trazendo o que Freud chamava, não é minha abordagem de psicanálise, mas enfim, estudei mais de 10 anos, feridas narcísicas. O que são feridas narcísicas? Nós passamos a enxergar o mundo como um grande desafio, como uma concorrência, como algo não tão justo, como algo, às vezes, um pouco desleal. E nós passamos a observar muito mais o outro do que a nós mesmos. Nós conseguimos perceber muito mais o que o outro não fez, o que o outro não falou, ou o que o outro falou de forma como nós não estávamos esperando, ou como não sendo aquilo que nós desejávamos. Então, essas feridas narcísicas estão ligadas diretamente a
ao nosso frustrar e à nossa capacidade de tolerância perante o mundo. Então, nós deixamos de viver um amor livre, universal, e nós passamos a ter um pouco medo do controle que os outros exercem sobre nós e que nós exercemos sobre o outro. Então, nós passamos a acreditar que, se eu for embora dessa família, eu resolvo. Se eu for embora desse país, eu resolvo. Se eu falar outro idioma, eu resolvo. Se eu me casar com uma pessoa com outra descendência, no caso, uma família italiana, se eu casar com uma família de alguém ligado ao Japão, a cultura vai ser outra, talvez eu me livre da cultura que eu não consigo entender, que eu não gosto tanto, que eu não acolho tanto. E aí a gente começa a fazer uma sucessão de escolhas, às vezes um pouco complicadas na vida da gente. Por quê? A gente vai pagar essa conta, né? É uma conta que nós vamos pagar no final de qualquer jeito. Então, essas feridas narcísicas, elas acontecem de várias formas na vida da gente. Bioquimicamente, cerebralmente, comportamentalmente e espiritualmente. Então, a gente pode ver no relato de alguém que sofre um certo processo depressivo, como durante todo o relato, existe o outro como sendo fonte de dor, fonte de sofrimento. E aí a gente tem no final do relato uma questão muito bonita, né? Quando eu me reencontro? Quando eu medito? Quando eu pratico yoga? Que quer dizer o quê? Quando eu abandono os ressentimentos do outro. Deepak Chopra fala algo muito interessante, para quem não conhece, um médico indiano aí que eu sou apaixonado, ele tem um trabalho maravilhoso. Ele fala uma coisa no livro A Realização Espontânea de um Desejo, que é muito bom. Toda vez que eu abandono um ressentimento, os milagres acontecem. E durante esse relato que eu ouvi, eu estou aqui não falando o nome de quem me expôs, porque depois existe uma possibilidade de edição desse vídeo, que a gente trate do assunto e não exponha a pessoa que nos colocou no grupo. O grupo conhece quem é e nós pertencemos a uma egrégora, a um grupo que envolve respeito, envolve uma ética, envolve uma comunidade, envolve toda uma ética pessoal. Então, eu não estou citando o nome dessa pessoa, porque no momento de edição, a gente pode cortar e ficar só com a parte do que não é tão pessoal, né? O relato aqui serve para todo mundo. Então, o que acontece, pessoal? Nós podemos ver que sempre vai existir o contato com o outro, no caso da depressão. Essa ferida narcísica. E nós curamos isso, hoje a neurociência mostra, quando nós abandonamos os ressentimentos, como Deepak Chopra fala. Nós temos que cortar um pouco. Por quê? Nessa fase que eu citei para vocês, dos 0 aos 8 anos, começa algo que vai por toda uma vida, que chama-se roubo da subjetividade. E aí existe um livro de um padre, um pouco conhecido aí na mídia, padre Fábio de Mello, que lançou um livro que fala só sobre isso, que chama Quem Me Roubou de Mim. Se alguém quiser ler também, Quem Me Roubou de Mim. O como nós doamos a nossa subjetividade, o nosso ego, algo que é muito profundo, que seria nosso, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, para o outro. Porque quem rouba a nossa subjetividade, rouba de uma forma camuflada. Rouba porque é pai, rouba porque é mãe, rouba porque ama, diz que ama, né? No caso, por exemplo, eu te amo muito, então você é minha namorada. Se você gostar muito de mim, você não faz a faculdade, porque se você fizer a faculdade, eu não vou conseguir lidar com ciúme. Como eu vou ficar em casa, sabendo que tem um monte de gente te paquerando na faculdade, eu vou ficar mal, né? Eu chego do trabalho cansado, a gente ouve maridos falando isso, eu chego do trabalho cansado, eu quero a minha mulherzinha que eu tanto amo em casa me esperando, cheirosinha, perfumada, arrumadinha. E aí a pessoa, dependendo da maneira que isso é colocado, a pessoa fala, poxa, é verdade, né? Então eu não vou fazer faculdade, então eu não vou fazer o curso em outro país de aperfeiçoamento em inglês, eu vou ficar com você, é verdade, né? Você tem razão, olha só, a gente podia se perder nisso. Então, o mundo vai roubando a nossa subjetividade. Quando nós observamos, nós estamos fazendo a faculdade que nós não queríamos, o idioma que nós não queríamos, comendo a comida que nós não queríamos, casados com alguém que nós não queríamos,
morando num lugar que nós não queríamos, né? Ou então a gente cai numa outra armadilha. Eu preciso morar em tal lugar porque só lá eu vou encontrar a tranquilidade, né? Gente, a tranquilidade, o equilíbrio é algo muito interno, né? Quando me perguntam como é para você viver em São Paulo, numa cidade grande, com barulho, com trânsito, eu falo, olha, eu não sei, porque o meu mundo interno é na paz. Então, eu já vivi na Itália, eu já vivi em outros lugares, mas o meu mundo interno tem rio, tem calmaria, né? Então, qual é o segredo hoje da neurociência que nós tentamos promover para você? Eu trabalho em tragédias, para quem não está me conhecendo hoje, e é algo que eu sempre falo nas tragédias do Brasil inteiro que eu atendo, voluntariamente. Nós precisamos treinar o nosso cérebro através da respiração, através da yoga, através da meditação, tai chi chuan, exercício físico, caminhada, bicicleta, mexer em plantas, gastronomia, receber amigos em casa, orar, cantar. Nós precisamos treinar o nosso cérebro, fazer terapia, para que nós possamos viver, estar no caos, sem fazer parte dele. E aí, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Eu estou em todas as tragédias que eu participo, do mesmo jeito que eu estou falando aqui com vocês agora, tranquilamente. É claro que o meu batimento cardíaco vai estar diferente, a minha pressão arterial vai estar diferente, porque o meu ser está respondendo, exatamente como numa síndrome do pânico, pelo sistema simpático. E aí nós vamos falar futuramente aqui do sistema simpático e do sistema parasimpático. É por isso que ninguém fica 24 horas numa crise de pânico, porque existe o sistema simpático que te dispara para uma resposta de medo, de angústia, perante a família, perante o chefe, perante uma palestra, perante um congresso. E, no caso da síndrome do pânico, às vezes para de forma errada. Se não acontecer nada, se você não respirar, não meditar, não fizer uma respiração diafragmática para cortar isso junto com o pensamento, o sistema parasimpático, após 20 minutos, vai entrar em ativo e vai cortar isso. Por isso, ninguém fica com uma síndrome do pânico 24 horas. Você pode ter uma ansiedade generalizada por 24 horas, mas não uma síndrome do pânico. Então, no caso, pessoal, eu não vou me alongar muito, porque o depoimento foi muito rico. Eu poderia ficar um ano falando a respeito de frustração, de tolerância. O fechamento do depoimento foi muito bonito, quando depois de falar muito do outro, né, o outro país, a família, a pessoa narcísica, a figura da mãe, a figura do pai, a figura dos amigos, a gente conclui um depoimento assim: eu descobri a yoga, eu descobri a respiração, eu descobri a meditação, ou seja, eu me descobri. Como eu já citei aqui num outro áudio, eu abri um pouco a janela e a fresta do sol entrou. Ou a fresta do sol entra pela sua fechadura, mesmo que você não perceba, mesmo que você não esteja atento a ela, né? Então, hoje, pessoal, nós temos muitas alternativas e, como eu sempre falo aqui para vocês, nós trabalhamos com 90% de soluções e 10% de problemas. Problemas de feridas narcísicas, todos nós temos. Sensação de abandono, todos nós temos. Sensação de querer ser importante para o mundo, todos nós temos. E aí eu vou citar para vocês algumas pessoas que, infelizmente, desapareceram dessa vida por não conseguirem lidar com as feridas narcísicas do mundo. E eram pessoas maravilhosas. Robin Williams, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Amy Winehouse, Elis Regina. Eu fico emocionado porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, né? Tão talentosas, Cazuza, e tantas pessoas que eram tão talentosas, tão brilhantes, mas tiveram dificuldade em pedir uma ajuda, em receber uma ajuda, ou em perceber que pela fresta da porta existe a luz. Então, essas pessoas desapareceram por querer muito, né, estar em sintonia com todo o universo. Foi citado aqui no exemplo também, só para encerrar, a questão de pessoas tóxicas, né? Pessoal, não é uma família que é tóxica, a sua família que é tóxica. O mundo se tornou tóxico, porque em algum momento do mundo nós perdemos o elo e achamos que o outro é só o outro.
E o outro não é o outro. O outro somos nós, somos todos nós. Então, obrigado por esse depoimento tão lindo. Obrigado por você compartilhar de forma tão linda a sua vida. Acho que foi um grande presente para todos nós. E Charles Chaplin falava uma frase que eu gosto muito, né? Não me considero cidadão de nenhum país em específico. Sou um cidadão do mundo. Eu acho que isso é o que nós fazemos aqui no nosso grupo. Nós nos colocamos como cidadão do grupo, do mundo. E isso é algo muito pleno, é algo muito bonito, é algo muito encorajador. Nós não falamos aqui no grupo do outro. Nós tentamos falar do outro como falamos de nós mesmos. E isso é um grande caminho para a humanidade. Agradeço a todos vocês. Hare Krishna, Namastê, um ótimo dia. É claro que eu poderia ficar aqui falando desse caso meses, porque é um caso muito rico, mas eu acho que o recado foi dado, né? O caminho é esse, esquecer um pouquinho do narcisismo do outro, o que o outro não fez, o que o outro fez, mergulhar dentro da gente, porque aqui dentro, independente de estar em São Paulo, no Rio, Milão, Nova York, existe ou a tranquilidade ou o caos. A opção vai ser nossa, do caminho que a gente vai buscar cerebralmente. Namastê, Hare Krishna. Até o próximo vídeo. Hare Krishna, Namastê. Como sempre, não é? O professor Luiz, ele tem, assim, essa capacidade de tornar tudo muito sublime, né? De ressignificar as experiências, de orientar. Embora as questões dele, as colocações sejam colocações técnicas, né, de um profissional, a maneira como ele conduz assim, o desfecho das observações faz com que tudo pareça tão familiar, né? Parece ser tão acessível, parece ser tão simples, né? Eu não sei se isso é um truque, eu não sei se isso é o efeito, se isso é placebo, ou se realmente é assim, mas eu acho que é assim mesmo. Eu acho que fica muito mais acessível, é como alguém que fala de uma experiência a partir da experiência vivida.